Glória a Deus, que a graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Jó capítulo 8. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverterá o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas, atente para a experiência dos pais deles, porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano? Ou crescer o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele é viçoso diante do sol, e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se o arrancam do seu lugar, este o negará, dizendo: eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Capítulo 8 de Jó nos fala do segundo amigo de Jó que tentou de alguma maneira aconselhar Jó nesse momento de dor e sofrimento que Jó estava. Nós já temos visto até aqui que esses três amigos de Jó falaram coisas verdadeiras, mas de maneira errada. Usaram algumas verdades misturada com algumas opiniões próprias para julgar, condenar, acusar Jó na hora do sofrimento dele. E não é assim que muitas vezes as pessoas fazem? Nós fazemos. Quando estamos diante do sofrimento, a gente fica tentando explicar, entender, dar respostas. Irmãos, o que Deus estava fazendo com Jó? Temos falado a cada capítulo. Deus estava num processo na vida dele para aperfeiçoá-lo. Todos nós temos processos de Deus acontecendo na nossa vida, individualmente, como família. Inclusive, todo o processo de Deus na nossa vida, ele acaba tendo um aspecto individual, mas também um aspecto coletivo, porque as pessoas que estão perto da gente, também o Senhor quer ensinar, quer usar para fortalecermos uns aos outros e aprender uns com os outros com as nossas dificuldades, com as nossas dores e com o que Deus está fazendo e quer fazer. Isso se chama processo. Deus trabalha na vida de cada um de nós através de processos, não é de forma automática. Deus quer nos ensinar todos os dias a construir uma vida com Ele, a edificar, assim como uma casa é edificada, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, ele está sendo construído e deve ser aprofundado, e deve ser cada dia mais amadurecido. Deus estava assim na vida de Jó, porque Jó era filho de Deus, porque Jó era amado por Deus, porque Jó era íntegro, andava com Deus. Porém, irmãos, as reações dos três amigos de Jó nos mostram como que é difícil as pessoas entenderem os processos de Deus, tanto na sua própria vida como na vida de outros. E esses três amigos também
eles podem representar, e nós queremos aqui usar como uma metáfora, como apenas uma ilustração, os 3 amigos de Jó, eles podem também exemplificar as reações da nossa alma diante dos processos de Deus, diante do sofrimento e da dor. Como que a nossa alma reage? Esses 3 amigos estavam tentando dar respostas, tentando ajudar, mas a gente sabe que os 3 falaram que era mal perante o Senhor. Por que a gente sabe disso? Porque no final de Jó, no último capítulo, Deus os repreende, dizendo que eles falaram o que não era correto sobre Deus e sobre Jó. Então, o segundo amigo de Jó que nós lemos agora, no capítulo 8, Bildade, o nome dele, versículo 1 diz: então Bildade tomou a palavra. Provavelmente o primeiro a falar foi o mais velho, e agora Bildade, olhando toda aquela dor, Jó estava afastado da cidade, provavelmente num lugar ermo, ali no meio dos cacos, no meio de toda aquela poeira, com seu corpo todo sendo consumido pela enfermidade, com a sua mente, com a sua alma confusos, perdeu os filhos, os bens, a esposa sofrendo também, sem saber como reagir diante de tudo isso. E aí vem 3 amigos, e olha que interessante se nós usarmos essa comparação. O primeiro amigo de Jó simboliza muito a nossa vida emocional, ou seja, quando nós estamos diante de uma dor, geralmente a gente reage com as emoções, a gente reage de maneira impulsiva. Por isso que o primeiro amigo de Jó falou: isso é pecado, você está colhendo o que você plantou, por causa querendo reagir à emoção, e não só a reação emocional. Vemos também no primeiro amigo de Jó, misticismo. Ele disse que ele sentiu um arrepio, que ele percebeu como se fosse um espírito falando com ele. Isso é engano, espírito de engano. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos diante do sofrimento nosso ou de outros, de não ficar reagindo na alma, falando só aquilo que a gente está sentindo, ou tivemos uma experiência e achamos que aquilo já é Deus, porque nos arrepiamos, tivemos uma visão. Deus fala, irmãos, Deus toca a gente, mas nós não podemos nos mover na alma, no sentimento. E agora o segundo amigo de Jó, se o primeiro representa a nossa alma reagindo nos sentimentos, o segundo representa a nossa alma reagindo pela razão, de forma racional. Então o que Bildade tenta explicar para Jó? Olha o versículo número 2: até quando você falará estas coisas, e até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Ele repreende Jó, porque pelo que Jó estava falando, Jó estava com uma dor terrível, sofrendo de uma forma que nenhum de nós consegue imaginar. Por isso ele estava falando daquele jeito. Mas a pessoa que age só no racional, ela fica avaliando os outros de fora, sem sentir o que ela está sentindo, tentando dar explicações lógicas e dizendo o seguinte: se fosse comigo eu não seria dessa maneira, eu não agiria dessa forma. Irmãos, como nós somos assim, e como a nossa alma é assim. Às vezes nós estamos tentando entender os processos de Deus na nossa vida apenas com a mente, com o intelecto, e depois nós vamos ver que o terceiro amigo de Jó representa o legalismo. Quando a gente começa a achar que a nossa vida muda se nós obedecemos as leis de Deus de forma rígida, de forma às vezes usando a lei de Deus para julgar os outros, para condenar os outros de forma impiedosa, sem amor. A Bíblia nos ensina muito que não é a lei que nos transforma, mas é a graça de Deus, é o amor de Deus que nos transforma. Nós devemos andar na lei do Senhor por amor a Ele, mas quem nos transforma é a graça de Deus, não é a nossa justiça própria, que nós vamos ver em Jó. Então, diante do capítulo 8 de Jó, Bildade simboliza tentar entender o sofrimento apenas com o intelecto, ou com a sabedoria dos antigos. Você percebeu isso no versículo 8? Olha o que ele diz: por favor, pergunte agora aos que são das gerações passadas, e atente para a experiência dos pais deles.
Qualquer um de nós, diante de um problema que a gente está enfrentando, a gente começa a tentar resolver na nossa mente. Bildade está tentando entender o que Jó está sentindo, e ao mesmo tempo a gente tenta ouvir os mais velhos, as experiências de pessoas que têm um conhecimento, têm uma experiência que realmente pode nos ajudar. Mas no caso de Jó, nem o intelecto, nem as emoções e nem o conhecimento dos antigos poderia explicar e resolver aquilo que ele estava passando. E aí nós podemos destacar pelo menos 3 lições aqui no capítulo 8 de Jó. Primeiro, nós sempre ficaremos confusos quando tentarmos trazer Deus e limitá-lo à nossa capacidade intelectual. Nós ficaremos frustrados e confusos se tentarmos entender tudo que a gente passa, tudo que a gente sofre, apenas com o nosso intelectual, com a nossa mente. É tentar limitar Deus à nossa própria capacidade de explicar as coisas. Quantas pessoas sofrem porque elas não conseguem explicar, porque elas nasceram nesta família, porque elas têm tal enfermidade, por que as pessoas sofrem, o mundo tem desigualdades. Tentar explicar as coisas só com a mente, foi o que Bildade fez, vai nos deixar ainda mais confusos e frustrados. O que Deus estava fazendo na vida de Jó, irmãos? Hoje nós sabemos, porque nós temos o livro inteiro, mas o que Deus estava era aperfeiçoando o seu filho para confiar nele, conhecê-lo mais, e que Jó aprendesse a andar pela fé. Jó já era um homem de Deus, mas Deus queria se revelar mais a ele, Deus queria amadurecê-lo, Deus queria ensiná-lo a confiar. Andar pela fé é o chamado de Deus em toda a palavra. Abraão foi chamado para andar pela fé. A obra de Deus no chamado de cada um dos homens e mulheres na Bíblia é para andar pela fé. Quem vive pelo intelecto jamais vai entender o que é viver pela fé. Quem tenta explicar tudo com a sua mente, ele não vai conseguir andar pela fé, porque fé é um chamado de uma entrega que confia no Senhor. Então, se nós ficarmos assim, nós vamos ficar frustrados. É o que Bildade fica. Em segundo lugar, a gente pode aprender também no capítulo 8 que sofrimentos e batalhas que nós passamos na vida, elas não devem ser julgadas precipitadamente. Quando você vê alguém sofrendo, nós não devemos julgar precipitadamente. Eu olhei e já sei o que é aquilo, sabe? Suspeitas malignas. Às vezes a gente age muito mais por inferência, julgando o coração do outro. A Bíblia fala para não julgarmos nesse sentido, pela aparência. Há coisas que nós temos que julgar sim pela palavra de Deus, coisas que são explicitamente contra a palavra de Deus. Nós devemos falar, olha, isso Deus reprova. Agora, julgar pela aparência, julgar uma pessoa porque ela está sofrendo, está enferma, está passando por uma situação difícil financeira, é muito fácil a gente olhar e já começar a falar, é por isso, é pecado. Foi o que os amigos de Jó tentaram fazer. Então, diante de sofrimentos das pessoas, irmãos, a gente às vezes age por presunção e quer até explicar e quer até ensinar a pessoa. Diante de uma pessoa que está sofrendo, a melhor atitude nossa é aprender com o sofrimento do outro. É aprender, é orar por essa pessoa. Às vezes é ficar calado. Os amigos de Jó teriam crescido muito mais se estivesse olhando para Jó e falando, que situação difícil, vamos estar aqui do lado dele, vamos orar, vamos ouvi-lo. Mas eles tentavam de alguma forma responder aquilo, explicar aquilo de maneira precipitada. Aprender mais com a dor dos outros do que tentar ensinar vai nos fazer mais sábios. Às vezes nós achamos que nós temos mais problemas do que os outros, e às vezes a gente acha que todo sofrimento é uma consequência de algo errado que a pessoa fez. Esse foi o grande erro dos amigos de Jó. Eles acharam que tudo que ele passava é porque ele plantou. Nem tudo, irmãos. Há coisas que nós vamos sofrer na vida porque nós plantamos sementes
desobediência, de pecado? Certamente. O princípio da semeadura é bíblico, é verdadeiro, e nós precisamos atentar. O que nós não podemos é achar que todo sofrimento procede de pecado e tentar explicar de maneira precipitada. E em último lugar, nós podemos olhar aqui para Bildade, essa fala dele tão dura. Bildade disse que Jó precisava buscar a Deus, que isso ia passar, que Jó precisava se arrepender, que Jó precisava entender que o que ele estava passando era porque ele não estava realmente invocando o nome do Senhor. Olha o versículo 5: se você buscar a Deus, pedir misericórdia, se você for puro, sem demora ele vai despertar para ajudá-lo. Ele está dizendo: Jó, você está assim porque você não está buscando a Deus. Muito perigoso. Nós precisamos incentivar todo mundo a buscar a Deus, mas não usar isso como a forma de resolver os problemas da pessoa, porque isso é ver Deus como um Deus utilitário, um Deus para resolver problema. Deus não nos chama para resolver problemas, Ele nos chama para relacionamento, para comunhão, para andar com Ele na dor e na alegria. Nós devemos buscar a Deus todos os dias, sim, mas Deus não é um solucionador de problemas, Ele é um Pai amoroso que quer estar conosco. Então, em último lugar, o que a gente percebe aqui no capítulo 8, é que quando nós não entendemos os processos de Deus, o que nós temos que fazer é confiar no seu caráter e na sua palavra. O que Bildade tenta fazer com Jó é tentar explicar e fazê-lo entender o que estava acontecendo, mas Bildade não sabia, a nossa mente não compreende. Como lá em Romanos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? A nossa mente nunca vai dar resposta para todas as angústias da nossa alma, para todas as dores que nós passamos e que o mundo passa. O que nós precisamos, o que Deus queria fazer com Jó, é levá-lo a confiar no seu caráter e na sua palavra. Você está passando uma situação difícil, seus amigos estão, sua família está, confie no caráter e na palavra de Deus. E em todas as coisas, o que Deus espera de nós, sabe o que é? Que Ele seja glorificado. A Bíblia diz que tinha uma pessoa enferma que trouxeram a Jesus, cego de nascença. Sabe qual foi a pergunta dos discípulos para Jesus? Quem pecou? Ele ou os seus pais? Para que ele nascesse assim. Uma pergunta até bem estranha, porque se ele nasceu assim, como ele poderia ter pecado para nascer assim? E Jesus diz o quê? Nem ele, nem os pais, mas ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele, seja no sofrimento, seja nas alegrias. Deus nos criou para glorificá-lo em todo o tempo, até quando não entendemos, nós glorificamos confiando, buscando, obedecendo, porque Ele é fiel, porque Ele é digno, porque Ele é Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque a palavra do Senhor nos ensina, até mesmo com aqueles que a tua palavra registra os enganos, os erros, até mesmo aqueles que, como temos visto, tentaram ajudar Jó, mas estavam equivocados. Nós queremos aprender para vencer as batalhas da nossa alma e para lidar também com as pessoas quando elas nos julgam, porque o Senhor permitiu estes amigos de Jó para também colocar para fora o que estava no coração dele. Que o Senhor possa nos ensinar, Deus, a confiar no Senhor quando não entendemos, a te adorar e sempre dar a glória que é devida ao teu nome em todos os processos e estações que a nossa vida enfrentará. Nós te louvamos pela tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor.